Olá pessoal e bem-vindos a mais um vídeo de Júlia do canal. No vídeo de hoje eu quero falar especificamente sobre como e onde pedir ajuda sobre Júlia. Então esse não vai ser um vídeo técnico, mas é um vídeo bastante importante para você, porque provavelmente você precisou buscar alguma coisa sobre Júlia antes. Como que eu sei isso? Porque eu tenho que fazer isso com frequência, certo? E eu já passei por isso muitas vezes, não só em Júlia, em várias linguagens. Eu vou ser específico para Júlia aqui, sobre quais são as comunidades de Júlia e qual talvez seja mais adequada para qual tipo de dúvida, beleza? Então já peço para você se inscrever no canal, deixar um like e compartilhar esse vídeo nas suas redes. Vamos ao conteúdo. Então, a primeira coisa que eu quero falar nesse vídeo é que um dos motivos de eu estar fazendo ele é que eu tenho recebido muitas mensagens, e-mails, perguntando coisas para mim de Júlia e eu não consigo responder eles todos a tempo, certo? Não é que eu recebo e-mails diariamente, certo? Não é que eu sou uma pessoa com a vida, a fama chegou. O problema é que eu recebo um e eu não consigo simplesmente achar um tempinho para parar e responder, porque não é uma resposta simples que eu quero dar, certo? Eu tenho que responder adequadamente. Então, se eu for dar uma resposta simples do tipo sim ou não, eu não estaria reclamando. Eu preciso dar uma resposta, no mínimo, adequada, ok? Por que eu digo que não é interessante você mandar e-mails para mim diretamente ou mensagens nas redes sociais com dúvidas de Júlia genéricas, tá? Importante essa parte. E a gente vai falar mais sobre isso depois. Um dos principais motivos, se você mandou e-mail para mim no passado, eu provavelmente respondi falando sobre isso, é que é mais interessante você perguntar numa rede pública, num fórum público. Tá? Tem alguns motivos para isso. Eu já advocava sobre isso quando eu era professor, agora que eu não sou professor, trabalho num centro de ciência aberta, também continuo advocando sobre isso. Você quer manter o conhecimento público, tá? Você me faz uma pergunta e eu te respondo, esse conhecimento ficou entre nós dois. Tá? Então você pediu alguma coisa para mim, eu gastei algum tempo e respondi essa coisa para você. Você se beneficiou com isso, talvez, certo? Talvez, por quê? Porque também pode ser que eu tenha errado, pode ser que eu não saiba e responda não sei. Mas enfim. Se você pergunta numa rede pública, num fórum público, você tem centenas de pessoas, no mínimo, que vão ver, certo? E elas vão poder falar ou vão poder te ajudar naquilo e outras pessoas depois vão conseguir ver a pergunta e a resposta e se beneficiar daquilo também. Então, ao fazer a pergunta e você receber uma resposta publicamente, várias pessoas se beneficiam, tá? Eu gosto de imaginar sempre aquela situação que a pessoa vai lá e fala assim, vendo essa mesa. Aí alguém fala assim, qual o preço? E alguém fala, no DM. No DM não ajuda ninguém, certo? Já coloca o preço da mesa, certo? Não vamos reclamar da mesa agora. Mas a ideia é que você fecha o conhecimento, sendo que poderia estar aberto e já está ajudando muito mais gente. Todo mundo fica pedindo no DM o valor da mesa. Obviamente é porque é uma questão de venda, a pessoa quer negociar, blá blá blá, mas o que interessa aqui é conhecimento. Então, o conhecimento ser público é bastante interessante para mim. Então, a primeira coisa é isso. Eu diria que é um dos mais importantes, tá? Se você falar, eu tenho uma pergunta e ela é pública, eu poderia estar fazendo ela num fórum público, fantástico. Se a sua pergunta ela não pode ser pública, você também não deveria estar me contatando, a não ser que você esteja pensando em me contratar. Não só contatar, mas contratar, porque eu posso prestar consultoria para sua pergunta. Se há uma coisa que realmente precisa ser específica o suficiente, você realmente precisa pensar em questão de privacidade, de estar me passando informação privilegiada, idealmente fazer um NDA, lá, um Non-Disclosure Agreement, para você realmente fazer esse tipo de pergunta para mim e eu poder responder ela para você. Tá? Já fiz consultorias antes, dependendo, eu estaria aberto. Estou na Holanda agora, então se você está vendo esse vídeo e você está morando no Brasil, provavelmente você consegue achar uma mão de obra no Brasil mais vantajosa financeiramente do que
a minha na Holanda, certo? Em euro. Mas mesmo assim, se você achar que vale a pena, a gente pode conversar e ver se faz sentido. Dito isso, eu trabalho 40 horas por semana, então meu tempo também é bem limitado. Mas enfim, eu sou um ótimo vendedor do meu próprio negócio, como você pode estar percebendo. Então, esse é um outro motivo, certo? E você se é uma coisa fechada que você não pode mostrar para os outros e você está querendo ajuda, tem questões legais aí. Agora, ainda mais com como é que é o GDPR? Esqueci, mas a Lei de Proteção de Dados lá, certo? Com essa Lei de Proteção de Dados, ainda mais preocupante, ok? Então, ideal, código... É o meu gato batendo na porta. Código aberto, pergunta aberta, resposta aberta. Todo mundo fica feliz, todo mundo se beneficia. E aí a última coisa é que quando eu era professor, eu me sentia muito na responsabilidade de colocar esse conhecimento lá fora, então eu dedicava algumas horas para isso, certo? Então eu já recebia muita pergunta, aluno pessoalmente me faz uma pergunta, eu não estou dando cálculo, mas o aluno faz uma pergunta de cálculo, eu vou lá e tento responder, certo? Muito comum isso quando eu era professor, tá? Isso não só por e-mail, mas se eu estava com a porta aberta, um aluno passa e fala assim, professor, você sabe, você pode me ajudar com isso daqui? Se eu não estou com deadline, eu ajudava com frequência, ok? Mas agora não é mais o caso. Agora eu estou com um trabalho 40 horas, então eu não posso simplesmente tirar algumas horas para fazer uma coisa extra. E eu também tenho que descansar, que foi um dos motivos pelos quais eu mudei de vida. E eu tenho os vídeos do YouTube que eu já estou atrasado, como você pode estar vendo. Então, é um outro motivo de eu não estar respondendo vocês tão prontamente quanto eu gostaria, ok? Então, é essencialmente um vídeo de desculpas. Ou, dependendo de como você interpretar, um vídeo de sorry, not sorry. Bom, dito isso, vamos falar quais são as maneiras de você pedir ajuda. Então, a primeira maneira de você pedir ajuda é quando você tem alguma dúvida curta ou quando você tem a necessidade de encontrar alguém que fala português. Uma das melhores maneiras é o Twitter, não. É esse Telegram do Brasil aqui. Telegram do Brasil, que eu não vou abrir, senão vai aparecer um monte de mensagens e que são privadas a priori, certo? Esse Telegram, primeiro, Telegram, para quem não conhece, é tipo um WhatsApp, certo? Se você não conhece o WhatsApp, aí eu não sei. Mas o Telegram tem esse grupo de Júlia Brasil. Eu ajudei a fazer a administração dele no tempo. Eu não lembro se eu ajudei a criar esse grupo. Eu não lembro mais mesmo, faz muito tempo. Atualmente eu não me envolvo mais tanto. Como falei, tem os problemas do meu horário, tem problema de fuso. Mas ainda tento aparecer lá de vez em quando. Você com certeza vai achar gente bastante interessada. Se você for lá agora, o Elias está lá, quase sempre, com alguma coisa interessante, ok? Um abraço para o Elias. Então, se você tem uma dúvida, ela precisa ser perguntada em português, certo? Que é um dos motivos para você estar exclusivamente no Telegram, é uma alternativa. Outro motivo para você usar o Telegram e fazer uma pergunta é quando é uma pergunta breve. Por quê? Porque você vai estar perguntando, vai bater no celular de alguém, certo? Então, muitas vezes a pessoa vai olhar para aquilo e falar assim, muito longo, não li, e ela vai mandar para fora. Certo? Se for uma pergunta que é curta de você fazer, que ela é interessante, então o Telegram é um lugar adequado. Então, dicas, como fazer uma pergunta no Telegram. Se você for mandar código, formate o seu código, tá? Deixa eu ver se eu consigo abrir um Telegram para mostrar. Eu abri aqui um Telegram, tá? Eu tô com um Opera que deixa você colocar o Telegram do lado, então tá integrado. Inclusive, se você começar a usar muito o Júlia Brasil, é uma boa ideia, porque você está sempre com ele lá e você pode gastar todo o seu tempo fazendo isso, que é bem interessante. Você vai lá e fala, eu tenho uma pergunta aqui, fiz uma função f de x, ela não está funcionando. Eu escrevo x mais a e ela dá erro. Aí você manda essa pergunta aqui. Beleza? Você escreveu tudo isso e colocou esse código. Uma dica é formata o código. Coloca ticks, do backticks, tá? Essa é a aspas deitada. Bom, do jeito que eu tô falando com você, deitada para cá.
Então não é o acento agudo, é o acento o outro lá. Você coloca 3 backticks, Shift e Enter, que você não percebeu eu escrevendo ali, e aí você escreve o que você precisa escrever, Function F de X, Shift Enter, 1, 2, 3, 4 espaços, certo? 1, 2 espaços, você consegue ver a diferença, 1, 2, 3 espaços. Aqui, Shift Enter para todas essas coisas, aqui fica meio ruinzinho de você ver, você deu Enter, ele aparece formatado como se fosse código, ok? Então essa é uma dica importante, coloca seu código formatado para ajudar os outros a lerem o seu código, beleza? Mesmo se for pouco código, coloca aqui, é uma boa. É muito código, não dá para colocar. Tá, então, inclusive essa dica do Tix, sempre, tá? Lembre dela. A segunda dica, que também vai valer em muitas outras situações, é muito código, e aí você coloca um textão de código. Não coloca um textão de código, eu em geral não leio textão de código, manda um GIST. Então, se você vai mandar muito código, GIST, GitHub, tá? Coloco sempre GIST, GitHub no Google para você não precisar lembrar. Discover GISTs. O que é esses GISTs? São pequenos coisinhas de código. Você vem aqui, dá uma descrição se quiser, coloca um file name se quiser e aí escreve o seu código. Function f de x mais 1 e end. Aí você vai lá aproveitar a sua recursão infinita. Ok? Você pode colocar muitas vezes, tipo teste.jl, e ele entende, fica formatado bonito ainda. E claro, se você tiver um monte de código, pode fazer um copiar e colar. Se você tiver no VS Code ou em vários outros editores, você tem como fazer automaticamente um GIST. Tá? Tem extensões para isso. Eu não sei de cabeça, não vou atrás para você, mas tem extensões para isso. Se é uma coisa que acontece com frequência, você pode fazer. Beleza? Então, perto aqui, cria público, ele vai aparecer no seu usuário, privado, só quem tiver o link. Não faz muita diferença, eu nunca fui ver o GIST de alguém aleatório, certo? Eu sempre vou pelo link. Então, mas se você está com alguma coisa interessante, se você criar público, ele aparece no Google. Então, cria, pega o link que vai aparecer, vamos criar aqui de exemplo para você ver. Ele cria, ele tem esse link aqui, é um link com hash do GitHub, tá? Então isso aqui é um commit, essencialmente. E aí você vai lá no seu negócio e fala, eu tô com dúvida aqui, olha o link. Pronto, e aí alguém vai lá e acessa. Então, fica a dica, se é pouca coisa, se você vai colocar código em algum lugar, backticks formata. Se você vai colocar o código, se é muito código, você não vai colocar o código inteiro, coloca no GIST, tá? Ou esse GIST aí. Eu falo GIST, mas eu tenho a impressão de que é GIST. Mas agora já foi, já tô velho. Uma curiosidade, que a Bel também é cultura, esse GIST é uma herança da época que a gente usava o IRC. Eu não sei se vocês já ouviram falar do IRC, o IRC, mas a gente não tinha nada gráfico, era só um chat, certo? E aí a gente te mandava as informações de uma pessoa para outra. Você realmente sofria, você não fazia copiar e colar, não tinha essa de sair copiando e colando, alguém te dava ban, você mandasse um textão gigantesco. O que acontecia era você mandava esse link. E é interessante como mudou, porque na minha época tinha muitas ferramentas desse tipo. Tinha vários lugares para você só colocar o código online e criar um link. E hoje, agora é essencialmente o GIST do GitHub. E alguns lugares específicos para JavaScript, porque você precisa formatar. Mas enfim, fim do Momento Cultura. A próxima coisa que você quer usar, certo? A que eu mais uso é o Discourse. O Discourse, então busca Julia, Discourse, Discourse, é um fórum, certo? Então o motivo principal para você usar ele é para perguntas que precisam ficar lá. Então, qual que é a diferença principal com o chat? Você escreveu a pergunta, daqui a algumas horas você não acha mais ela porque ela está no passado, certo? Então você tem que mandar um Ctrl F para achar a sua pergunta, isso é um search e aí é horrível. O Discourse, ele essencialmente vai ficar a pergunta lá para sempre e
além disso, é um bom lugar para você buscar antes de perguntar. Então você fala assim, nossa, eu tô com uma dúvida aqui no meu, sei lá, na recursão. Então busca lá, recursive, e aí você vê uma lista de coisas. Aqui apareceu a lista dos mais próximos com o que eu perguntei, mas você pode apertar more e ele vai atrás de vários, sabe? Ah, será que tem alguma coisa com Fibonacci? Certo? Tá aqui. Out of memory, quando calculando Fibonacci, recursive Fibonacci, tal. Certo? É um dos lugares mais interessantes. Como faz pergunta, eu estou logado fora, ou logofado. Vou fazer um loginzinho aqui. Você fazer pergunta simplesmente, primeiro, se você só está respondendo, certo? Veio aqui, leu alguma coisa, você pode chegar no final e dar um reply, certo? Então, chega no final. Você pode vir aqui e dar um reply. Assim como você pode escolher uma mensagem específica e dar um reply naquela mensagem específica. Mas se você quer criar uma pergunta nova que é exclusiva sua, que você buscou e não achou nada a respeito, new topic, e escreve título, conteúdo. Importante, ache uma categoria que tenha a ver, tá? E, se possível, coloque umas tags. Por quê? Eu recebo todo e-mail, toda pergunta que vem com optimization. Por quê? Porque me interessa. Então, toda pergunta que tiver com o specific domain optimization, ela bate na minha caixa. Entende? Então, se você queria mandar uma pergunta para mim porque é de otimização, certo? Ah, tem a ver com o que o Abel faz. Você pode fazer a pergunta aqui, eu vou receber. E se há uma que eu sinto que ninguém respondeu, chegou lá, eu não tive tempo de ler. Passou o tempo, ninguém respondeu, eu vou chegar um momento que eu vou ler e vou falar assim, exatamente o que eu sei. E aí eu vou lá e respondo. Entende? Então, é fantástico, ache um domínio, alguma coisa que tenha a ver. Se não tiver a ver, paciência, coloque que não tem nada, tem algum que é marginal. E, enfim, mas, se possível, coloque aqui, certo? Então, perguntas mais abrangentes são legais de você colocar nesse lugar. Aí você fala assim, isso daqui parece muito com o Stack Overflow, né? Sim, mas também tem o Stack Overflow. Então, uma outra alternativa é o Stack Overflow. Então, busquei Julia Stack Overflow. Primeira opção é perguntas de Julia do Stack Overflow. E você também pode fazer a pergunta aqui, certo? Mesma coisa. Boas práticas de perguntas desses lugares. Primeiro, como eu falei, se for colocar código, coloca formatado. Se for colocar matemática, coloca formatado. Eu não sei se esses daqui deixam formatar matemática ou não, tá? Eu tenho a impressão de que esse daqui deixa, mas, enfim. Busca, coloca matemática, coloca formatado, código, coloca formatado. Se é muito código e você precisa colocar esse código lá, usa o gist. Aí vem uma coisa importante. E essa é uma coisa muito importante de todas essas perguntas. Você quer fazer uma pergunta e ela tem muito código envolvido, você não vai conseguir ajuda de uma pessoa, a não ser que seja muito relevante para aquela pessoa. Tá? Então, exemplo. Vamos lá dizer que você implementou o método de Newton. Aí você tem o seu pacotinho que ele tem duas funções, método de Newton, e aí alguém falou assim, você falou, vou tentar implementar aqui um método, uma resolução diferente. Aí você rodou a resolução diferente e ele deu um erro na multiplicação, porque você está usando um tipo Unit Measurement, e é do pacote Unitful, e você também estava usando alguma coisa do pacote Intervals, e os dois não se batem. Você fala assim, pessoal, tive um problema aqui quando eu misturei o interval com o Unitful. Tá aqui o meu código. E você coloca o seu código inteiro lá. Primeiro, a pessoa tem que entender tudo o que você está falando para poder te ajudar. Então, quanto mais coisa você coloca, mais você restringe quem pode te ajudar. E segundo, você não está sendo... Qual que é a palavra? Você não está sendo eficiente na pergunta. Então tem essa questão de quanto mais partes móveis, mais chance de dar erro, certo? Mais chance de alguma delas quebrar e destruir tudo.
Então, o que você quer é ser o mais enxuto possível. Então, existe o conceito de Minimal Working Example, certo? Ou Minimal Failing Example. Mas a ideia é que é um exemplo mínimo daquilo que você está querendo saber. Então, você rodou uma coisa, falou, olha, no meu pacote, usei o Unitful e usei o Measurements, misturei os dois e quebrou. Será que eu consigo recriar isso sem o meu pacote? Então, qual que é o mínimo de coisa possível para poder recriar aquilo? Então, tira toda a questão de ser um pacote, tira toda a questão de ser um Mad Newton, reduz e faz a mínima coisa necessária. Cria uma matriz simples, certo? 2x2, visível, usando o Unif, outra matriz, mistura os dois, aqui, não funciona. Em vez de você mandar um textão gigantesco explicando tudo, pedindo ajuda, você manda uma coisa super enxuta para alguém, falando, eu tô com dúvida nisso daqui, a pessoa consegue ler sua mensagem e entender, às vezes sem nem precisar rodar. Então é mais atraente, é mais eficiente, é mais elegante, beleza? Então essa é uma das dicas mais importantes. E depois que você começa a acompanhar, por exemplo, como eu falei, eu acompanho o Optimization, as mensagens de lá. Quase 50% das mensagens, elas são, eu tô com uma dúvida aqui, coisa gigantesca, e aí alguém respondendo, muitas vezes o Oscar respondendo, então, lê isso daqui antes, e o que ele manda é, como pedir ajuda no Discord, no Discord, quer dizer. Por quê? Porque você manda o textão, ele não vai conseguir ler, ele não vai ter tempo para parar e ler. E é da área dele, é extremamente importante para ele e é o pacote que ele trabalha, certo? Só que se você está fazendo isso, você está mais atrapalhando do que ajudando, beleza? Então, essa é uma das dicas mais importantes que eu tenho para você. Voltando para perguntas efêmeras, então você tem o Telegram, se você tem perguntas simples, e se você tiver que perguntar alguma coisa em português, é um bom lugar. Mas, às vezes você quer acompanhar, não necessariamente só fazer pergunta, e às vezes você quer fazer a pergunta para mais gente, porque o Telegram, a gente tem umas 200 pessoas talvez, chegou a ter 500, mas eu acho que ativas eram 200, enfim, não sei. Então, se você quiser realmente perguntar para muita gente, ou às vezes é um grupo específico, certo? Você quer perguntar para as pessoas envolvidas com otimização, pessoas envolvidas com documentation, certo? Às vezes você pode fazer uma pergunta efêmera num dos chats mais direcionados. Então eles são o Julia Slack, tá? Então Julia Language Slack, eu não vou abrir aqui para vocês, mas buscar Julia Slack e você entrar aqui para ver ou aqui em cima, você pode saber mais. Ou o Zulip. Os dois são a mesma ideia. Você faz perguntas dentro de um ambiente com chats, com salas diferentes, e você consegue acompanhar a pergunta de outras pessoas. O Slack, principalmente, as perguntas não duram 2 semanas, tá? Se você perguntou alguma coisa, ela vai ser apagada, porque é a versão gratuita do Slack, ela não existe mais depois de 2 semanas. Então, se você quer justamente que ela não exista mais, é um bom lugar para você perguntar. E o Zulip é uma alternativa, principalmente porque ela é um pouco mais open source. Na verdade, ela é 100% open source. Então, as pessoas preferem o Zulip, algumas e outras não. Existe uma guerra, não vou tomar partido. Eu, particularmente, não estou usando nenhum dos dois, então fica aí. E existe também uma comunidade ativa, como estou lendo aqui agora, do Humans of Julia, no Discord. Então o Discord ele é a terceira via, vamos falar assim, certo? Então você tem o pessoal do Slack, aí você tem o pessoal que saiu do Slack e falou, vamos usar o Zulip porque não concordo com o Slack por vários motivos. Então tem comunidades que só existem no Zulip, certo? Eu não lembro qual delas agora, mas tem algumas que são focadas 100% no Zulip. E você teve um pessoal que saiu e foi para o Discord, principalmente depois do JuliaCon 2019, eu acho.
que foi feito no Discord, e aí o pessoal acabou criando esse Humans of Julia. Existem algumas coisas também exclusivas lá. Beleza? Então fica aí essa dúvida se você gosta desse tipo de interação por chat e o Discord e o Telegram do Brasil não está sendo suficiente, você tem essas 3 opções aí. E por último, que me passou pela cabeça, é o Reddit do Julia. Então, o Reddit do Julia é, primeiro, um Reddit, tá? Então, se você não conhece o Reddit, pode ser estranho, porque o Reddit, enfim, é diferente. Resumindo, é isso. Você tem perguntas, elas são votadas, e você tem dentro dessas perguntas uma árvore de respostas, certo? Ou não precisa ser perguntas, são mensagens. E aí as mensagens, elas vão sendo... elas vão descendo, certo? Eu esqueci a palavra que tem para isso daqui. Fazem uma árvore. Então você vê que ela vai aumentando e você pode subir e descer, etc. Então tem um outro estilo, certo? Ele, na minha visão muito limitada, porque eu quase não vejo o Reddit do Julia, ele é bem menos ativo em perguntas técnicas. Ele é mais... Ele tem muitas perguntas de textos, de mais conversas, me parece, sabe? Então, por exemplo, eu lembro que teve o Ask Me Anything, foi feito no Reddit, que era texto. As pessoas escrevendo um monte de texto, não necessariamente mandando código, não necessariamente mandando matemática. Mas eu não uso o suficiente, eu tô aqui há menos de uma semana, então eu quase esqueci de uma das situações importantes também, mas essa pode ser mais rara. Quando você precisa de ajuda muito específica em um pacote, mas é porque é um bug, ou você acha que encontrou um bug, tá? Você pode buscar direto no Discord ou no Stack Overflow e falar, e às vezes as pessoas falam, isso parece realmente ser um bug. Se um dos desenvolvedores do pacote que você está usando, que você está perguntando na dúvida, estiver lá, às vezes ele já te ajuda, já responde, já faz alguma coisa a respeito. Mas às vezes o desenvolvedor não está lá. Então, por exemplo, eu busco no Discord, no Discourse, coisas sobre o Julia Smooth Optimizers, certo? Mas se alguém perguntar sobre o Julia Smooth Optimizers no Stack Overflow, eu não vou ver. Se alguém fizer alguma pergunta se alguém achou um bug em algum dos pacotes no Stack Overflow e colocar no Stack Overflow, eu não vou ficar sabendo. E aí aquela pessoa vai ficar sem resposta. Então, uma maneira de responder, de você buscar a resposta diretamente nesse caso, é você buscar exatamente o pacote. Então, se você não souber como achar o pacote, porque a documentação você não sabe onde está, alguma coisa do tipo, você pode primeiro buscar o nome do pacote no Google, não esquece de colocar um .jl, ou vir aqui no Julia Hub, então Julia HUB, e você tem Explore Packages e você consegue buscar o pacote aqui, tá? Então, Search Packages NLP Models, por exemplo. Tá aqui o pacote NLP Models. Você consegue apertar em algum lugar aqui e ir pro GitHub dele. Onde que vai? Aqui. Não. Repositório aqui, certo? Você consegue clicar aqui no repositório. Você tá no pacote e você vem e cria um issue. Então você vem aqui, new issue e escreve. Se é um issue, a gente tem pouca restrição sobre como escrever um issue, alguns pacotes têm mais. Por falta de tempo a gente não tem um template, mas a ideia é você falar como que você chegou nisso, qual a versão do pacote, qual a versão do seu Julia, sistema operacional e um exemplo mínimo de falha. E aí a gente tenta ajudar de acordo com a disponibilidade de tempo, né? Eu tento sempre responder todas as perguntas nos principais pacotes que eu me envolvo. Como tem 40 pacotes, eu não estou envolvido em todos eles mais, infelizmente. Mas eu tento. E, enfim, pode ser a situação parecida para o pacote que você estiver usando, beleza?
Então é isso, pessoal. Esses foram as redes que eu lembrei, tá? Se você lembra de alguma outra que eu não conheço, deixa nos comentários para as pessoas irem atrás. E se você está assistindo esse vídeo, olha os comentários, que pode ter alguma coisa diferente, alguma coisa nova. Eu tenho certeza que existem outras maneiras de você pedir ajuda. Uma outra maneira, claro, é sempre você buscar localmente alguma coisa. Então, às vezes tem algum meetup. Se você mora em algumas das cidades grandes, existem meetups. E às vezes você pode fazer algum meetup online, certo? Talvez agora esteja saindo de moda, mas estava na moda fazer online os meetups durante a pandemia. Pode ser que eles continuem, vale a pena dar uma olhada. Buscar uma ajuda com alguma pessoa pode ser mais difícil nesse mundo que a gente tem aí conectado, tá todo mundo online o tempo inteiro, mas pode ser que seja mais humanizado, certo? Então pode ser que você prefira desse jeito. Uma coisa importante, sempre seja educado. Lembre-se que do lado de lá tem outro humano. Então seja educado, seja agradável. E a máxima é não seja babaca, ok? É isso. Falei bastante, era para ser um curta de Júlia, virou um longa-metragem de Júlia. Mesmo assim, eu espero que você tenha assistido até o final e que você tenha deixado um like e me ajudado compartilhando esse vídeo. Espero ver você semana que vem no nosso próximo vídeo. Se eu não atrasar, é claro. Muito obrigado e até mais. Tchau.